Eu desejo nesta noite cumprimentar a todos com a bendita e gloriosa e célica paz do Senhor Deus. Desejo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador por excelência. Pois bem, meus queridos amigos e simpatizantes do Evangelho, meus queridos irmãos, eu quero em rápidas palavras trazer uma mensagem fundamentada nas Sagradas Escrituras, porque eu, na condição de pregador do Evangelho, toda a minha fala deve ser fundamentada na bendita, gloriosa e inerrante Palavra de Deus. Então, portanto, queridos, eu quero ler um versículo apenas da palavra do Senhor Deus, que encontra-se na epístola que Paulo escreveu a Coríntios, a primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 33, que diz assim a palavra de Deus: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Queridos amigos e admiradores do Evangelho, quando Paulo escreveu esta missiva aos irmãos de Corinto, esta primeira missiva aqui que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele estava em Éfeso, ele estava na cidade de Éfeso. Ele morou por 3 anos nessa cidade, e quando ele escreve esta carta para os irmãos de Corinto, ele estava morando em Éfeso. E foi por volta do ano 54 da nossa era cristã, é claro, que ele escreve esta carta aos irmãos corintianos. E nesse capítulo 15 aqui ele fala sobre a ressurreição dentre os mortos. Ele fala também da ressurreição do corpo e tal. Mas não é disso que eu vou falar. Eu vou falar especificamente deste versículo 33, que diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, eu desde a minha mocidade, desde a minha meninice, eu sempre ouvi um provérbio, um adágio, um ditado que diz o seguinte: Diz-me com quem andas e eu direi quem tu és. Pois é, irmãos. Diz-me com quem andas e eu direi quem tu és. Quem anda com Jesus, quem vive com Jesus, quem caminha com Jesus, quem serve a Jesus, quem tem
prazer de falar de Jesus, de pregar a Jesus, o tal ou a tal pessoa, ele é bem-sucedido. Diz-me com quem andas e eu direi quem tu és. Quem anda com Jesus é uma boa pessoa, é uma pessoa que tem boas maneiras, que tem um trato refinado, é uma pessoa que preza pelos bons costumes, pelas boas maneiras. A pessoa que anda com Jesus é uma pessoa agradável. A pessoa que anda com Jesus é uma pessoa tratável. A pessoa que anda com Jesus é uma pessoa de fino trato. Louvado e exaltado seja o nome precioso de Jesus. Andar com Jesus, viver com Jesus, é algo sublime e salutar. Louvado seja o nome precioso do Senhor. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Queridos, e as más conversações estão às soltas neste mundo. O que falam de coisas errôneas as pessoas, e não somente as pessoas do baixo clero, mas pessoas de um nível mais elevado, falam tantas coisas que são prejudiciais, coisas que soam mal em nossos ouvidos. Mas, ao passo de quem não dá ouvido para as más conversações, ao passo que aqueles que não dão guarida para as más conversações, aquelas pessoas que não querem andar de mãos dadas com as más companhias, porque andar de mãos dadas com as más companhias é um prato cheio para a corrupção. É um prato cheio para se corromper. A pessoa que anda com Jesus é uma pessoa que tem bons costumes. A pessoa que anda com Jesus tem os costumes salutares, costumes bons. A pessoa que anda com Jesus não se corrompe. Aleluia! Louvado seja o nome precioso do Senhor. Estamos vivendo num tempo dificílimo, não somente aqui no Brasil, irmãos, mas é um tempo dificílimo no mundo, aonde as más conversações parece que campeiam assim numa rapidez extraordinária. As más conversações, ao passo que as boas conversas, irmãos, as boas conversas parece que estão um pouco meio que escassa, mas ainda tem um remanescente que ainda prima pelos bons costumes, ainda primam pelo um padrão normativo de uma moral refinada, ainda tem um remanescente que prima por isto. E isso é salutar aos olhos de Deus. Meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu, na condição de pregador do Evangelho, eu digo-vos que nós estamos no fim dos tempos.
A volta do Senhor Jesus não tarda, queridos. O que está ocorrendo na nossa nação e nas demais nações, isto é, o que está ocorrendo no mundo, é como que um dedo indicativo indicando que a volta de Jesus não tarda. Louvado e exaltado seja o nome precioso do Senhor. Queridos amigos, o meu anelo é que você ande com Jesus. Diz-me com quem andas e eu direi quem tu és. Se tu andas com Jesus, os meus parabéns. Se tu andas com Jesus, nota 10 para você. Não largue a mão de Jesus. Não queiras abdicar de Jesus, mas ande com Ele, viva com Ele. Louvado seja o nome precioso do Senhor. Aqui eu quero arrematar, meus queridos, esta mensagem, desejando que a mesma ache guarida em vosso coração, que a mesma ache guarida no teu espírito. Louvado seja Deus. E eu quero, antes de arrematar, eu quero fazer uma breve oração. Soberaníssimo e eterno Deus, meu grande e todo-poderoso Pai Celestial que estás nos céus, peço a Ti, Pai Santo, que o Senhor abençoe esta nação brasileira com paz, êxito e prosperidade. Pai querido, peço que o Senhor abençoe todos os internautas, todas as pessoas que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem. Que a Tua bênção celeste seja sobre todos, que a Tua bênção divinal seja impetrada sobre a vida de todos, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.